Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Você pode compartilhar a sua Bíblia com alguém que está perto de você, não tem uma Bíblia, chega pertinho dele, pertinho dela, exercita o dom da hospitalidade. Queremos falar sobre a cura dos 10 leprosos. Esta bela história está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Ali lemos assim: Aconteceu que, indo Jesus para Jerusalém, passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele, logo que os viu, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Perguntou, pois, Jesus: Não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Irmãos, há um ditado que diz o seguinte: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E isso parece tão óbvio, mas é a coisa mais difícil da vida. E o grande desafio do ser humano, fazer da coisa principal a coisa principal. E isso é a coisa principal. Você entendeu? Mais ou menos. Tem a ver com foco, tem a ver com prioridade, tem a ver com oportunidade. Uma pergunta que a gente deve se fazer é: como consigo determinar, no meio de tantas coisas importantes e necessárias, a coisa mais importante, a coisa mais necessária, aquela que deve estar no topo da minha lista? Como eu posso fazer da coisa principal a coisa principal? E essa pergunta que eu gostaria que você guardasse aí na sua cabeça nos próximos minutos, quando nós estivermos estudando esse belo texto da palavra do Senhor, que nos conta uma história extraordinária. A história começa, Lucas assim escreve, dizendo que Jesus ia para Jerusalém. Este não é um detalhe de pequena importância. O que Jesus ia fazer em Jerusalém? Ele ia cumprir a sua missão. Ele já avisava aos apóstolos dizendo: olha, eu estou indo para Jerusalém, ali eu serei entregue nas mãos dos povos, serei crucificado, ao terceiro dia ressuscitarei. Jesus sabia que aquela era a sua missão. Ele disse a Pilatos: para isto vim a este mundo. Então, quando Jesus caminhava em direção a Jerusalém, ia para cumprir a sua missão, ia para fazer a coisa mais importante, que era morrer por você, por mim e por todo aquele que nele crê. Então a gente vê que Jesus não tinha nenhuma dificuldade em fazer da coisa principal a coisa principal. Ele tinha o seu foco, ele ia cumprir a sua missão. Mas a Bíblia acrescenta a este detalhe um segundo detalhe: que indo para Jerusalém, Jesus passava pela divisa entre a Galileia e a Samaria. Eu não sei se você reparou neste detalhe, se está escrito assim na sua Bíblia. Eu creio que sim. Porque havia 3 grandes regiões a oeste do Jordão: a Galileia, a Samaria e a Judeia. Jerusalém ficava na Judeia. Quando os galileus queriam ir até o templo para adorar ao Senhor, e eles faziam isso principalmente nas festas de Páscoa, tabernáculos e Pentecostes, eles tinham que sair lá do norte e chegar até o sul, e no meio do caminho estavam os samaritanos.
os samaritanos. Os judeus e os samaritanos não se davam. Por isso, normalmente, quando um judeu saía da Galileia e ia até Jerusalém para adorar, atravessava o Jordão. Ia para o outro lado do rio Jordão. Saía do território de Israel, ia para onde hoje é a Jordânia, contornava e só voltava na altura de Jericó, porque eles não queriam passar pela terra dos samaritanos, que eram odiados, desprezados, eram considerados um povo misturado, um povo impuro. E então, meus irmãos, a Bíblia nos diz que quando Jesus foi para Jerusalém, Jesus quebrou os preconceitos, quebrou as convenções, ele não se importou com nada daquilo e ele atravessou pelo território dos samaritanos. Porque Jesus disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. E não havia dificuldade alguma para Jesus com relação a isso. Ao passar em uma aldeia, naquela região, meio Galileia, meio Samaria, Cristo é abordado por um grupo assustador. Um grupo de leprosos. De 10 leprosos. Uma cena que na época de Jesus causaria arrepio na espinha de qualquer um. As crianças sairiam correndo. As mães chamariam os filhos para perto de si. Os homens pegariam em pedras para se defender. Porque não havia coisa que alguém tivesse mais medo na época de Jesus do que de um leproso. Hoje, o que era conhecido como lepra, é conhecido como hanseníase, é uma doença tratável, é uma doença curável. No Brasil, o tratamento acontece exclusivamente pelo SUS, é absolutamente gratuito, não há risco de contágio e, graças a Deus, a medicina tem desenvolvido a solução para este problema que assolou a humanidade por muitos séculos. Mas na época de Jesus, não era assim. E os leprosos, então, constituíam uma parcela excluída, infeliz e assustadora da população. Não por acaso, igreja, não por acaso, muitas vezes a lepra tem sido considerada na Bíblia e pelos estudiosos da Bíblia num símbolo do pecado, numa imagem do pecado, porque aquela doença que assustava tanto na época de Cristo e que, vamos combinar, assustava até muito recentemente aqui mesmo no Brasil e continua a assustar em alguns lugares do mundo onde as condições de higiene e de saúde são precárias. Aquela enfermidade podia ser comparada ao pecado em vários aspectos. Havia várias semelhanças. Por exemplo, primeiro, a lepra insensibiliza a carne. O pecado insensibiliza a alma. O primeiro sintoma da lepra é a perca da sensibilidade. O enfermo pode espetar um alfinete naquele lugar acometido pela doença, e ele não vai sentir dor. É o primeiro sintoma. Geralmente é o que leva ao médico para tratamento. Olha, bati e me machuquei, mas não senti dor nenhuma, isso aqui está amortecido. Assim como a lepra amortece o corpo, o pecado amortece a alma, torna insensível. Coração cauterizado, mente embrutecida. E digo mais, quanto mais pecador um homem é, menos pecador ele se sente. E desaparece a culpa, aí desaparece o arrependimento, porque o pecado faz isso. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já esteve afundado no pecado, mas se isso aconteceu com você, você deve se lembrar de quão naquela época insensível você estava, porque o pecado endurece o coração. Segunda semelhança entre o pecado e a lepra é que a lepra deforma o corpo, o pecado deforma o caráter.
Na época de Jesus, porque não havia tratamento, muito menos cura para a lepra, o corpo do leproso ia se deformando. Algumas vezes as extremidades iam se desprendendo. As chagas se espalhavam, o mau cheiro tomava conta, e era isso que tornava os leprosos tão assustadores para as pessoas da época de Jesus. A lepra enfeia o corpo, o pecado enfeia o caráter. A lepra deforma o corpo, o pecado deforma o caráter. Eu me lembro de uma conversa com uma esposa que havia sido traída pelo marido, estava sendo abandonada, ele estava deixando a casa, a família, e ela disse assim: pastor, eu não reconheço mais o meu marido. Ele parece que é outro homem. Não é aquela pessoa com quem eu me casei, por quem eu me apaixonei, o pai dos meus filhos, o amor da minha vida. A lepra destrói o corpo, o pecado destrói o caráter. É uma outra semelhança. Uma terceira semelhança, irmãos, para a nossa consideração. A lepra afasta das pessoas, o pecado afasta de Deus. Havia uma lei na época da Bíblia de que os leprosos deveriam ficar sempre fora da cidade. Você reparou que quando os 10 leprosos se aproximaram de Cristo, eles gritaram de longe? É assim que está escrito na sua Bíblia? Que eles pararam de longe e gritaram. Era a lei. As pessoas não tinham contato com os leprosos para não serem contaminadas, contagiadas. Até recentemente, aqui no Brasil, os enfermos eram tratados em leprosários. Eram isolados, eram colocados quase que em cidades exclusivas de leprosos. A lepra separava o ser humano da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus amigos, colocava de lado. E assim como a lepra separa o homem do seu semelhante, o pecado separa o homem do seu Criador. Deus diz: os vossos pecados causam separação entre mim e vós. O pecado distancia, afasta, cria uma barreira. Quarta semelhança, a lepra torna impuro o corpo, o pecado torna impuro o coração. O leproso na época de Jesus era considerado impuro, cerimonialmente impuro, ele não podia participar das cerimônias religiosas. Da mesma maneira, o pecado torna impuro o coração. Ele nos desqualifica para prestar culto a Deus, para adorar a Deus, para expressar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Quinta semelhança, a lepra traz tristeza, o pecado traz infelicidade. Ainda que no começo o pecado possa trazer algum prazer e satisfação, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Ou, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, as maçãs do diabo são bonitas, mas tem bicho. Então, aquela pessoa que começa a se envolver com o pecado e é seduzida por aquela sensação prazerosa, daqui a pouco ela está mergulhada na tristeza, na frustração, na tragédia. A lepra entristecia o doente, o pecado infelicita o pecador. E a sexta semelhança entre a lepra e o pecado. A lepra, se não fosse curada, levava à morte física. O pecado, se não for tratado, leva à morte espiritual. Como eu disse, está escrito lá em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Charles Spurgeon dizia: pecado e inferno estão casados, a menos que o arrependimento anuncie o divórcio. Então o salário do pecado é a morte, e a menos que a cura, a solução para este problema tão grave da nossa alma seja encontrado, a morte espiritual é o que nos aguarda mais adiante. Mas aquele grupo estava ali, com esta doença tão terrível, que por estas 6 características pode até mesmo ser usada para um símbolo do pecado. Aquele grupo estava ali. E aconteceu uma coisa interessante com aquele grupo. Era um grupo formado por judeus e samaritanos. Estavam todos juntos e misturados ali naquele grupo. Vejam que interessante. Os judeus não falavam com os samaritanos.
Os samaritanos queriam distância dos judeus, esses judeus são muito antipáticos. Os judeus queriam distância dos samaritanos, estes samaritanos não são o povo escolhido. Um passava por outro lado da rua, eles não queriam nenhum contato. Mas agora na desgraça, na tragédia, na doença, na lepra, estavam todos juntos. E eu acho que esta é a 7ª semelhança entre o pecado e a lepra. O pecado nos coloca todos no mesmo barco. Podemos nos dividir em direita e esquerda, ricos e pobres, brancos e negros, nas mais diferentes religiões. Podemos olhar para os outros de cima para baixo e dizer, eu não sou igual a você. Mas Romanos capítulo 3, verso 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando você olha para um pecador, eu quero dizer algo, você não é melhor do que ele. O pecado nos coloca a todos no mesmo saco, no mesmo barco, debaixo da mesma condenação. Então aqueles homens se aproximam de Cristo e fazem a Cristo um pedido. Senhor, mestre, tem compaixão de nós. E Cristo se sai com uma resposta surpreendente. Jesus vira para aqueles 10 leprosos e fala assim, vão mostrar-se ao sacerdote. De acordo com o livro de Levítico, você pode depois conferir isso na sua Bíblia, quando uma pessoa era curada da lepra, e quase sempre isso era um milagre, porque não havia tratamento médico naquela época. Quando uma pessoa era curada da lepra, a lei de Moisés estabelecia, lá no livro de Levítico, que aquela pessoa deveria ir mostrar-se ao sacerdote. O sacerdote era o especialista, o sacerdote ia examinar aquela pessoa e dar o veredito. Olha, a lepra sumiu mesmo, você está curado, você pode voltar para casa. Você está limpo, você pode voltar para o culto, para o templo. Era o sacerdote que dava a autorização. Em outras palavras, Jesus estava dizendo àqueles homens, ajam como se vocês já tivessem sido curados. Se vocês tivessem sido curados, vocês não teriam que ir se mostrar ao sacerdote? Pois é, vão e mostrem-se ao sacerdote. Romanos capítulo 4, verso 17 diz assim, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Olha para mim, presta atenção. Sabe aquela vitória que você quer alcançar? Aquela bênção que você quer receber? Para Deus você já recebeu. Para Deus você já alcançou. Porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Cristo disse aos leprosos, vão mostrar-se aos sacerdotes. E eles foram. E o que aconteceu enquanto eles iam no meio do caminho? Irmão, você consegue imaginar a cena? Eles estão caminhando lá em direção ao sacerdote e dizendo, comentando, será que vai dar certo? Vamos assim mesmo. Aí de repente um olha para o outro e fala assim, cara, você está curado. A sua ferida sumiu, a sua lesão desapareceu. Não brinca. Aí ele fala, você também. Uau! Que emoção! Aquele povo não sabia se abraçava, se pulava, se chorava, se ria. E uma coisa eu sei, porque a Bíblia diz, eles sumiram, desapareceram. A Bíblia não fala para onde eles foram. Para onde você acha que eles foram? Eu não sei. Talvez alguns daqueles leprosos tenham ido dar um abraço de Dia das Mães. Agora eles podiam abraçar a mamãe. Hoje de manhã você abraçou a sua, se ela está viva, se ela está aqui. Um leproso não podia fazer isso. Talvez alguns daqueles leprosos tenham ido para casa. Você faria isso? Se você fosse curado, você correria para casa para abraçar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos e dizer, olha, Jesus me curou. Aleluia.
É possível que alguém tenha ido mostrar-se ao sacerdote, eu duvido muito. Naquela hora, que sacerdote que nada, esqueceu do sacerdote que tinha que determinar a cura. E eu não acho impossível que alguns tenham ido para o bar, comemorar. Seu Joaquim, desce uma aí para mim, que eu estou curado da minha lepra. Quem sabe? A Bíblia não diz, a gente só pode imaginar. O que a Bíblia diz é que um voltou. E esse um voltou clamando em alta voz, glorificando a Deus em alta voz. Ele vinha pelo caminho louvando, clamando, glorificando. E assim ele se aproximou de Cristo, se colocou aos pés de Cristo, agradeceu a Cristo. E ele era o quê? Samaritano. Cristo, que de tudo sabia, inclusive do milagre que se operara, virou para os apóstolos e disse: mas não foram curados 10? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, além deste estrangeiro. E aí a história termina com Jesus falando aquilo que ele mais gostava de falar. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Se dependesse de Jesus, todas as histórias terminariam do mesmo jeito. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Essa é a história. E quais são as lições que Deus nos ensina com essa história? Pelo menos 3. Primeira, nós aprendemos com essa história que o milagre não acontece quando clamamos, mas quando obedecemos. Isso é muito importante. Aqueles homens não foram curados quando clamaram, não foram curados quando pediram. E é claro que eles precisavam ter muita fé para clamar, para pedir, algo que humanamente era impossível. Eles tinham alguma fé, não há dúvida. Mas eles não foram curados quando clamaram, eles não foram curados quando pediram, eles foram curados quando obedeceram. Jesus disse: vão, eles foram, e enquanto iam, foram curados. Irmãos, fé é confiar a ponto de obedecer. Pastor Marcelo, eu tenho clamado, eu tenho pedido. Para não, irmão, continua. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem obedecido? Aquilo que Deus mandou você fazer, você tem feito? Você já deu o passo de fé? Eu acredito que a obediência é o terreno fértil do qual os milagres brotam. O milagre é como uma flor que só floresce, desabrocha e perfuma no terreno da obediência. Faça o que Deus mandou você fazer e deixe o resto com Ele. O milagre não acontece quando clamamos, embora seja importante clamar. O milagre não acontece quando pedimos, embora seja essencial pedir. O milagre acontece quando obedecemos, e talvez esteja faltando isso na sua jornada espiritual, para que os problemas sejam resolvidos e os sonhos se realizem. Segunda lição que a gente aprende com essa história: só glorifica a Deus em alta voz quem é tomado por um profundo senso de gratidão. Esta foi a atitude daquele leproso. Um deles, verso 15 diz: vendo que fora curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Ele estava agradecido, por isso ele glorificava a Deus em alta voz. Você já viu em um culto uma pessoa glorificando a Deus em alta voz? Às vezes, em um momento de adoração, em um santuário, há pessoas que parecem até entediadas. Eu estou aqui por obrigação, meu pai me obrigou, minha mãe me fez vir, minha esposa insistiu, aí olha no relógio, esse culto não passa, mas do outro lado tem um ali louvando, engrandecendo. Só engrandece a voz, em alta voz, só engrandece a Deus em alta voz, aquele que é tomado por um profundo senso de gratidão.
E talvez você não seja mais feliz porque não é mais agradecido. Me desculpa, a palavra é carinhosa, mas é séria. Porque nós estamos vivendo a geração mais insatisfeita da história desse planeta. Isso não sou eu quem diz, são os especialistas. Nunca houve tanta gente frustrada, tanta gente deprimida, tanta gente ansiosa, tanta gente entediada. A maioria dos jovens de hoje se declara menos feliz do que seus pais na idade deles. E talvez essa tristeza toda seja fruto da incapacidade de agradecer, porque aquelas coisas que deveriam nos trazer júbilo são vistas como, é só isso. Um pai mandou os filhos adolescentes para a Disney. Olha que bacana. Ele queria ter vivido essa experiência, mas na época dele, nem em sonho. Ele trabalhou, Deus abençoou, ele pôde mandar os filhos para a Disney. E aí os filhos voltaram, ele foi buscar no avião, lá no aeroporto, todo ansioso. Aí os meninos descem, olhando o celular, tal. E aí ele pergunta, e aí filho, e aí filha, como é que foi a viagem? E os dois respondem, normal. Não é assim? Não é assim? Algo pelo qual deveríamos pular e comemorar. A gente diz, normal. Falta gratidão. Não são as pessoas felizes que são agradecidas. São as pessoas agradecidas que são felizes. Talvez o seu vizinho não tenha mais do que você, mas seja mais agradecido. E daí a sua felicidade. Irmãos, parece que nós perdemos a capacidade de ser gratos. Anne Frank, no seu famoso diário, escreveu, os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso fala mais alto do que a gratidão. Será que isso tem sido uma realidade na nossa vida? Parece que a nossa geração, a nossa época, o nosso tempo perdeu a capacidade de ser grato. Um moço da roça foi visitar um primo na cidade grande. E aí foi almoçar lá na casa do primo. O primo da roça almoçando no apartamento na casa do primo da cidade grande. Chegou na hora do almoço. O primo da roça fez o prato. Baixou a cabeça e começou a orar agradecendo. O primo da cidade achou aquilo engraçado e disse, vocês lá na roça ainda têm essas coisas antigas de orar agradecendo e de agradecer pela refeição? O roceiro disse, você sabe que não. Lá na roça também tem um monte de gente que não agradece. Você sabe, primo, que toda manhã eu dou milho para as galinhas, elas não agradecem. Eu dou capim para o burro, ele não agradece. Eu dou lavagem para o porco, ele não agradece. Primo, lá também é igual aqui. Tem um monte de gente mal agradecida. Meus irmãos, minhas irmãs, só glorifica a Deus em alta voz quem é tomado por um profundo senso de gratidão, reconhecimento e alegria. Porque por mais que você tenha para pedir, quanto você tem para agradecer? Conta as bênçãos. Mas a gente está caminhando para o final. E uma terceira e última lição que eu aprendo com essa história é que a decisão mais importante da vida é render-se aos pés de Jesus. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. 9 daqueles leprosos não conseguiram enxergar isso. Eles pensaram que a coisa mais importante da vida deles era ser curado da lepra. E é claro que isso era importante. Mas, amados, aqueles corpos que Jesus curou, depois de algum tempo, envelheceram, adoeceram. Que aqueles corpos já foram enterrados há muito tempo, porque essa história foi contada, aconteceu, tem 2000 anos. Eu fico assustado com essa história, porque 10 homens tiveram diante deles a oportunidade da salvação, de aceitar Jesus, de ir para o céu.
Mas só um dos 10 aproveitou. Todos os 10 foram curados, foram abençoados, mas só um escutou aquelas palavras lindas. Vai em paz, a tua fé te salvou. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Aquele 10º leproso fez isso. A Bíblia nos fala que ele foi para o lugar mais lindo que existe, que é aos pés de Jesus. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. Faz a gente lembrar de Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, esta é a boa parte que nunca, nunca será tirada. Não é assim? Aquela mulher estava aos pés de Jesus e quando Marta tentou censurá-la, Cristo falou, uma coisa é necessária. Maria escolheu. Maria fez da coisa principal a coisa principal. Então a gente vai terminar e a gente vai cantar, e antes de cantar eu quero perguntar a você, você já fez da coisa principal a coisa principal? É certo que há tantos sonhos que queremos realizar, tantos problemas que queremos resolver, e a palavra de Deus nos fala sobre este poder maravilhoso que Cristo tem, de curar o leproso, de fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, de ressuscitar casamentos e transformar vidas. Mas nós não podemos nos esquecer que a coisa principal é ir aos pés de Cristo, é render a Ele a alma, é render a Ele a vida. E se você se esqueceu disso, hoje é a noite de você lembrar e voltar para os pés de Jesus. E se você não sabia disso, hoje é a noite de você entregar a Ele a sua vida, o seu coração. Amém?